Olá, meu nome é Marcos Paulo, sou seminarista do primeiro ano de Teologia, sou natural de São Carlos, mas faço pastoral em Araraquara, na paróquia São Bento. E eu fui chamado aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês sobre o tópico 4º do capítulo 5º, que se encontra no compêndio da doutrina social da Igreja. O capítulo 5º ele tem como tema a família, célula vital da sociedade, e o tópico 4º, a família, protagonista da vida social. Dentro desse tópico, ele se subdivide em dois, que traz a solidariedade familiar e família, vida econômica e trabalho. Antes de adentrarmos realmente no tema, faz necessário compreendermos um pouco sobre o que é a doutrina social da Igreja. Não sei se já é do conhecimento de vocês, mas é necessário retomarmos para compreendermos aonde queremos chegar. Bom, a doutrina social da Igreja, ela traz a questão do ensinamento da Igreja no aspecto social. Muitas vezes nós estamos ligados ao aspecto espiritual, místico, e esquecemos que a Igreja também tem um aspecto social. E é por meio do compêndio, é por meio da doutrina social da Igreja, que a Igreja busca, por meio do Evangelho, transformar a realidade social. O anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, o anúncio de amor, de justiça, de paz, é feito aqui na Terra. E por isso é necessário que esse anúncio se concretize aqui também, né? E por isso a Igreja utiliza-se desse meio, da doutrina social da Igreja, para podermos compreender que por meio do Evangelho que nos aproxima de Deus, da fé que nos salva, da esperança que nos ilumina e da caridade que faz com que nós amemos uns aos outros, nós nos tornemos dóceis às necessidades dos outros e também às nossas, e possamos transformar uma sociedade ferida por guerras, angústias e problemas, transformando assim por meio do Evangelho. E é isso que a doutrina social da Igreja busca, trazer e concretizar já no hoje, na nossa sociedade, a boa nova que Jesus Cristo nos trouxe. O capítulo 5º, então, já adentrando na temática propriamente dita do compêndio da doutrina social da Igreja, o capítulo 5º ele traz, então, como tema a família, célula vital da sociedade. Ou seja, a família ela é uma célula essencial para a vida da sociedade, porque é por meio da família onde se começa a desenvolver relações internas para posteriormente se desenvolver relações externas, onde famílias se relacionam com outras famílias e assim nasce, né, o aspecto social, né, as relações sociais. E o tópico 4º, ele traz como a família sendo protagonista da vida social. Porque segue-se a ideia, né, aqui da família enquanto célula vital da sociedade, pois é a partir da vida gerada dentro de uma família que se torna possível as relações externas, criando a sociedade como um todo. A família ela é considerada protagonista da vida social porque ela é o primeiro lugar de humanização, né, da pessoa e automaticamente da sociedade. É ali dentro da família onde acontecem as primeiras relações, onde a criança se relaciona com o pai se relaciona com a criança, e ali por meio dessas relações acontece a humanização daquela família e posteriormente a humanização também da sociedade no qual ela vai se inserir. E a família ela tem por caráter essencial, claro que nem todas acontecem isso, mas deveria, porque é a essência da família isso, que seria o quê? A vida e o amor. A essência da família, ter vida, procriar a vida e o amor. Nem todas acontecem, mas deveria, porque é a essência da família. Para que por meio dessa vida e do amor gerado dentro da família, seja proporcionada assim uma sociedade saudável. E é aí que nós entendemos do porquê que a família é protagonista da vida social. Porque é por meio da família que se gera uma sociedade saudável, a partir do amor e da vida. Entrando no tópico onde se traz a solidariedade familiar, é necessário que nós compreendamos que a solidariedade aqui ela é uma consequência da realidade familiar fundada no amor. Porque onde não há amor, não há solidariedade. Ninguém ajuda o outro se não ama. Ninguém consegue doar de si para o outro se você não ama o outro. Por isso, a solidariedade é trazida aqui no compêndio da doutrina social da Igreja como algo que tem que estar entrelaçado com o amor. É por meio do amor que nós realizamos a solidariedade. E essa solidariedade trazida pelo compêndio da doutrina social da Igreja, ela pode e deve, claro, ser concretizada por meio do serviço ou de uma atenção, né? Quantos vivem aí na vulnerabilidade social e existencial? Ou seja, órfãos, deficientes, enfermos, enlutados, os que estão na solidão.
E por meio, né, do nosso serviço, ajudando aquele com o material, ou com o espiritual, ou com a atenção, nós conseguimos desenvolver essa solidariedade que nos é proposto, né? Uma solidariedade que deve estar aberta ao acolhimento, né? Construindo aí, como diz o Papa Francisco no documento Fratelli Tutti, construindo pontes e não muros, né? Porque construindo pontes, nós nos ligamos uns aos outros, nos relacionando um com os outros e não muros que nos separam. Por isso é importante que a solidariedade seja ligado com essa construção de pontes e não de muros, onde nós possamos nos ligar ao outro em vez de nos separar do outro. E também faz necessário, né, presente diante de toda essa situação de mal-estar presente no mundo, faz necessário que essa solidariedade gere frutos, onde nós vamos frente a todos esses problemas, junto com as instituições, para cobrar, para que essas instituições possam intervir naquilo que é necessário e também que cabe a elas, para que assim possa se gerar vida e gerar uma vida saudável em sociedade. O outro aspecto é a família, vida econômica e trabalho, e aqui faz necessário relembrar que a relação entre família e vida econômica é particularmente significativa, porque, como nós bem sabemos, a economia ela se deu, né, ela nasceu, o seu êxito se deu dentro da família. Basta nós relembrarmos dos nossos avós, que tinha ali dentro de casa toda a sua renda, por meio da horta que se tinha em casa, do leite que se vendia, ou seja, dentro da casa, dentro da família que se tinha o meio, né, para poder sustentar toda a sua família. É ali que tinha o giro econômico no qual pudesse sustentar toda a família. E por isso é importante relembrar que a família está sim ligada e atrelada à economia. E além desse aspecto, nos dias de hoje, a economia ela também se desenvolve em redes cada vez mais vastas de produções, onde existe troca de bens, troca de serviço, troca de mão de obra, e assim, né, buscando também nas famílias mão de obra, buscando nas famílias pessoas para trabalhar em fábricas e assim por diante. Ou seja, mesmo no passado como no presente, não está desvinculada essa relação da família com a economia, pelo contrário, está muito ligada. E além desse aspecto, a economia ela se desenvolve, acaba se desenvolvendo no dia a dia, tanto com a família, com a outra, dentro de casa, nas relações internas e externas. Portanto, a família ela deve ser considerada uma protagonista, sim, e essencial para a vida econômica, mas não orientada pela lógica do mercado, mas sim segundo a lógica da partilha e da solidariedade, né, entre as gerações. Não uma economia onde um massacra o outro, onde um prejudica o outro, mas onde um ajude o outro. E depois, partindo para o aspecto do trabalho, também é algo particular da família, porque é por meio do trabalho que você consegue o essencial para cuidar da família e fazer com que essa tenha aí a fundação essencial para que possa existir a saúde, onde possa existir o bem-estar familiar. O trabalho ele condiciona também o processo de crescimento das pessoas. Por exemplo, famílias que estão no desemprego, elas não conseguem se desenvolver plenamente, porque falta o essencial. Por isso que o trabalho é um aspecto importante para a família. Por meio dele, nós conseguimos nos desenvolver toda a família. E dentro desse aspecto, é importante lembrarmos, né, o documento traz o salário família, onde você consegue ter um salário digno para fazer com que sua família sobreviva e também consiga adquirir uma vida digna e consiga adquirir bens, né, propriedades, para que você consiga se sentir na segurança, uma casa própria, um carro, aquilo que você pode chamar de seu. E também outro aspecto que é bastante lembrado na doutrina é a questão do trabalho da mulher em casa, que também deve ser valorizado, assim como um trabalho fora. É o mesmo trabalho e também deve ser reconhecido e valorizado o trabalho da mulher dentro de casa com a sua família. E, findando, é importante, né, lembrarmos que nesse contexto de família protagonista da vida social, a sociedade, em particular as instituições, são chamadas a garantir e favorecer a integridade da vida familiar, porque ela é um aspecto essencial para a sociedade. Então, ela deve ser assegurada por meio de instituições, de leis, aquilo que a família realmente é. Ou seja, a sociedade, o Estado, ela não pode nem absorver e nem substituir, nem reduzir a dimensão social da própria família.
Para isso, se torna-se necessário a realização de políticas familiares autênticas e eficazes para que a família possa ser assegurada e assim ela possa realmente exercer sua figura de protagonista social.